Pessoal, bom dia a todos e todas. Uma alegria muito grande aqui estar com vocês, os colegas da UFPA, né, ter colegas de empresas aqui também. Já temos aqui uma audiência de 14 pessoas. Vamos dar início a mais uma live do Sim de Oportunidades, que é o momento em que a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento, o qual eu sou o superintendente, professor Felipe Saraiva, traz colegas para apresentar editais, apresentar oportunidades de trabalho e parcerias, né? Então, hoje a gente vai ter a apresentação do edital da FINEP, Soluções Tecnológicas para a Agricultura Familiar, que também engloba a aquicultura, né? Temos aqui o nosso parceiro Calil, que vai nos trazer essa oportunidade. Então, a ideia aqui, pessoal, Calil vai fazer a exposição do edital, e depois nós vamos abrir para tirar dúvidas, né? Lembrando que esse aqui é um edital que é o FPA, que nós precisamos trabalhar mais, né? Que são editais em que a submissão é feita ICT, universidade, né, junto com empresas. Então, são editais vultosos, que têm quantidade significativa de recursos e que trabalham essa parte da inovação, né, que é a pesquisa aplicada, que é o desenvolvimento tecnológico aplicado ao setor produtivo. É uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, né. Obrigado aqui a todo mundo que já entrou. Calil, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Para quem não me conhece, eu sou o Calil Maia, tá? Trabalho aqui na FINEP, na Regional Norte, tá? Queria também registrar a presença aí do nosso gerente regional, está assistindo aí a nossa apresentação, o Rodrigo de Lima, tá? Essa é uma chamada, Felipe, que ela não é uma chamada que abriu agora, tá? Nesse momento, é uma chamada já tem quase um ano aí, ou até um ano já, está aberta, né? E a novidade é que o pessoal da aquicultura e da pesca agora podem ser apoiados por essa chamada, tá? Para quem não conhece a FINEP é uma empresa pública, vinculada aí ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tá? A FINEP tem no seu escopo aí o objetivo principal de apoiar a ciência, tecnologia e inovação por meio, né, de suas chamadas públicas ou recursos disponibilizados em balcão, dependendo do objetivo, né? Então, eu vou falando aqui sobre a chamada e depois que for pertinente a gente vai conversando, tá? A chamada, ela se chama Soluções Tecnológicas para Aumento da Produtividade da Agricultura Familiar, Aquicultura e Pesca Artesanal. É uma subvenção econômica, é um instrumento de subsídio, né, recurso não reembolsável, tá, para empresas, somente empresas, tá, constituídas aí como sociedade anônima, sociedade limitada, né? EIRELI, empresas individuais, tá? Elas não atendem, infelizmente, a cooperativas, né, até o momento, e microempreendedor individual, tá? Então, ela tem recursos do FNDCT, que é o nosso principal funding, né, da FINEP, tá? Então, ela tem projetos de desenvolvimento, de apoiar projetos de inovações voltados para a agricultura familiar e aumento da oferta de alimentos. Desenvolvimento econômico e social por meio do desenvolvimento de soluções sustentáveis de combate à fome e à pobreza e promover parceria com ICTs e cooperativas visando conectar soluções. Tá? A cooperativa ela não pode participar como proponente, mas ela pode participar do arranjo, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. O valor total da ação é de 120 milhões. Eu estava querendo dar uma olhada aqui, eu não estava conseguindo ver, mas eu posso ver depois qual o valor que tem disponível, tá? Por conta dos contratos já efetuados. É obrigatória a parceria com cooperativa ou ICT, depende do tipo de arranjo, como eu vou falar daqui a pouco, tá?
Todas as empresas de todos os esportes podem participar como proponente ou co-executor. E o mais importante, né? A subvenção econômica, pessoal, ela tem uma... Eu estou olhando para lá, estou olhando para cá, eu mudei minha câmera, estou bem confuso ainda, mas eu vou me acostumar, né? A subvenção econômica, ela tem uma característica própria como instrumento de apoio, tá? Primeiro, é necessário que seja uma inovação de fato, tá? Pode ser uma inovação de ruptura, pode ser uma inovação incremental, mas que tenha uma abrangência, né? Uma abrangência, pelo menos aí, nacional, tá? Eu vou citar, por exemplo, um exemplo aí de um equipamento que eu estou vendo muito em feiras, né? Felipe, não sei se você já reparou, obviamente já deve ter visto, né? Aquele equipamento que vai colher o açaí lá em cima, né? O pecueiro, ele vai lá, sobe, ele fica lá sujeito a diversos problemas, né? De queda, trabalho infantil também pode ocorrer. Então, algumas empresas, pouquíssimas ainda, né, têm desenvolvido um equipamento robô. Ele vai lá em cima, tira o cacho, né, e desce. Então, isso eu considero, Felipe, uma inovação radical. Não existia isso, né? Concorda? Eu acho que fica bem o entendimento, né? Inovação de forma bem radical, né? Eu já vi alguns elétricos, eu já vi uns a motor a combustão, tá? Então, é necessário que haja uma inovação, tá? Eu dei um exemplo de uma radical, mas não precisa ser uma radical, pode ser uma incremental. Alguma coisa que já exista e você queira adaptar, você queira aprimorar, né, de maneira que possa funcionar na agricultura familiar. E o nível de maturidade tem que ser, no máximo, até um protótipo em ambiente real. Tem que ser um protótipo, tá? Não pode ser um produto pronto para mercado ainda não. Tá? No máximo, um protótipo, operando já em ambiente real, né? E outra coisa interessante também é a questão do risco tecnológico. Tá? Tem que haver uma incerteza no desenvolvimento do projeto, né? O projeto não pode ser uma coisa, não vai ter nenhum risco, já está tudo pronto, já está tudo certo. Não. Para isso, nós temos um outro produto, que é o crédito. Crédito direto ou indireto para apoiar projetos onde já foram mitigados os riscos, já foram passadas as fases, aquelas fases de protótipo, né? Já estão avançando para o mercado, de validação, não é isso? O instrumento é uma subvenção econômica, tá? Estou vendo aqui a chamada. Eu estou até abrindo agora aqui para dar uma olhada. Ela foi aberta em julho do ano passado, tá? Então houve diversas mudanças. O último resultado, a gente tem aqui no dia 16 de setembro. Aí vocês podem clicar depois, a apresentação, ela vai ficar disponível para o Felipe, né, Felipe? E você clicando aqui nesse link da chamada, você entra lá em diversos documentos. Eu vou mostrar depois, tá? E o valor aprovado até hoje foi 40 milhões. Então nós temos aí um valor considerável, né, Felipe? Disponível ainda, né? Ainda tem 80 milhões disponível, não é isso? 40 aprovado, 80 milhões disponível. Então, que é uma chamada que está aberta desde julho do ano passado, ela está aberta justamente por conta da sua característica de ser uma operação de fluxo contínuo. Tá? Então, enquanto tiver recurso, ele fica disponível. Tá? Antigamente, né, Felipe, você lembra, tinha uma data de corte, né, um deadline, era uma correria. Agora não. E outra coisa também, caso o seu projeto, nesse primeiro momento, ele tenha alguma avaliação que não a aprove ou não a habilite, né? Não se preocupe, corrija seu projeto,
mitigue lá as fragilidades dele e reenvie. Tá? Reenvie que, quem sabe, eu já vi projetos reprovados 2, 3 vezes e na quarta vez ser aprovado. Tá? Então, nós temos a linha temática 1, que é P&D e aprimoramento de máquinas e equipamentos autopropulsados para produção em pequena escala, adaptados a diferentes regiões e culturas para o pequeno produtor rural e agricultura familiar. Tá? A linha temática 2 é P&D e aprimoramento significativo de implementos agrícolas e pequenos equipamentos para plantio, colheita e processamento pelas famílias produtoras na unidade produtiva e nos seus empreendimentos rurais. Tá? E a linha 3 é o desenvolvimento de máquinas, equipamentos, implementos para cultivos sem utilização de fogo relacionados ao manejo de sistemas agroflorestais voltados ao pequeno produtor rural e agricultura familiar. Linha temática 4, tá? P&D de inovações, de equipamentos, dispositivos de estrutura de baixo custo, que permite a ampliação da oferta de alimentos, o aumento da produtividade, a redução de custos, por meio de sistemas orgânicos com base agroecológica, tá? Incluindo produção em hortas urbanas e de bairros. Tá? E, finalmente, o que entrou aí no último mês foi a questão, a novidade da chamada, é o equipamento para embarcações adaptadas à pesca artesanal, que promovam a conservação e rastreabilidade do pescado, de modo a permitir sua inserção em cadeia produtiva rastreável. O momento de embarcações para pesca artesanal que possuam tal tecnologias integradas. Então, essas são as linhas temáticas. Tá? Como vocês podem observar, o foco é equipamento. Né? Equipamentos para agricultura familiar dentro de cada linha temática, né, disponível. Está saindo um barulho de furadeira, Felipe, é isso? Está saindo? Desculpa, tá, pessoal? Estou no home office hoje. Tá, mas não tá... Tá baixinho, não está incomodando, não. Pois é. É horrível até para quem trabalha assim, né? Pô, mas tudo bem. Desculpa, pessoal, mas não posso fazer nada em relação a isso. Então, nós temos 2 tipos de arranjos, tá, gente? Pode fazer pela empresa proponente, tá? Ou uma co-executora, também, pode ter uma co-executora, tá? De qualquer porte, e uma cooperativa, inscrita no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, tá? Então, entra aí o custeio do teste de campo da cooperativa, que são custeados pela subvenção. Nesse caso, no arranjo empresa mais cooperativa, o valor do projeto pode ser no mínimo de 2 milhões, no máximo de 6 milhões. Tá? Agora, se uma empresa tiver um faturamento superior a 4,8 milhões, ela pode fazer um arranjo com uma ICT, tá? Ou seja, a Universidade Federal do Pará, né? Instituto Federal do Pará, né? Ou outras ICTs que possam ajudar no desenvolvimento do projeto, tá? Nas etapas de desenvolvimento, testes, ensaios, transferência de tecnologia. Tá? E aí, as ICTs poderão, dentro, claro, obviamente, se a ICT vai fazer consultoria do desenvolvimento, vai fazer desenvolvimento através do uso do seu pessoal interno, vai usar seus laboratórios, vai fazer teste, vai usar os seus equipamentos, vai haver transferência de tecnologia, tá? Por meio de propriedade intelectual da própria universidade, que pode ser utilizada no projeto, ela vai ser remunerada. A universidade, a ICT, ela deve ser remunerada. E essa remuneração que vai entrar, né, como pessoa jurídica, tá, gente? A ICT ela emite
uma fatura, uma nota fiscal pelo serviço prestado. Então, no projeto, a ICT vai entrar como outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Tá? E o valor da remuneração, ela tem que ser entre 5% e 45% do valor. Há muito cuidado com a extrapolação desse valor. E o valor do projeto fica entre 2 milhões e o máximo de 10 milhões. Tá? Então, são dois arranjos que dependem basicamente do porte da empresa. Tá? Então, microempresas, elas têm que fazer um arranjo com o ICT, com cooperativa. Tá? E empresas de maior porte, elas podem fazer uma parceria, devem fazer uma parceria com o ICT. E aqui também tem outro detalhe importante: na subvenção econômica, nós temos a obrigatoriedade da contrapartida. Tá? Mas a contrapartida ela tem uma característica muito bacana para quem é pequena empresa. Tá? Por exemplo, uma microempresa ou empresa de pequeno porte que tem um faturamento inferior a 4 milhões e 800 mil, ela entra com 2%. Tá? É um valor muito inferior, por exemplo, a uma grande empresa que deseja entrar no processo. Tá? Então, se tiver uma empresa de equipamentos grande aí, né, a Bosch da vida, uma empresa que tenha grande porte, ela precisa entrar com 50%. Tá? Ela deve entrar com 50%. Olha só, outra coisa interessante, não é aceito como contrapartida os gastos, que têm TRL mais de mercado, né? 8 e 9, produto pronto, né? Validação, etc. E recursos de outras fontes. Tem gente que pode usar recursos da Embrapia aqui de forma alguma. Tá? E outras fontes não reembolsáveis que a empresa possa ter utilizado. Tá? Tem que ser contrapartida financeira. Tá? A empresa só recebe a parcela da FINEP após depositar o percentual de contrapartida na conta única do projeto. Tá? E aí, como a gente faz esse projeto? Como é que esse projeto, para quem já trabalha, né, o Felipe já sabe trabalhar com projetos, utilizar uma metodologia mais próxima que a FINEP aceita, já tem uma noção de como montar esse projeto. Então, esse projeto vai ter lá dentro das suas pastas e abas, um relatório financeiro, né? Mostrando qual foi o gasto de pagamento do pessoal. É importante que se dê uma olhada aqui no link da tabela que a FINEP aceita como valor máximo, tá? Dependendo do grau de instrução da pessoa. Tá? Então, pessoal que vai ser pago no desenvolvimento do projeto, pesquisadores, pessoal técnico de apoio, tá? Eles entram no projeto, geralmente eles entram, né, Felipe, em todo o projeto, né? Dependendo da etapa, da meta, da atividade que ele vai desenvolver. Mas geralmente é um gasto que se tem em todo o projeto. Tá? Equipamento e material permanente, todo equipamento que vai ser utilizado dentro do projeto que tenha relação com as atividades do projeto. Tá? Então, se ele vai comprar uma furadeira de bancada para desenvolvimento lá do equipamento final, ele tem que mostrar qual é o objetivo lá daquela furadeira de bancada. Tá? E o material permanente, né, que vai ser, e o material de consumo também. Você vai montar esse equipamento, se você vai aprimorar esse equipamento, vai entrar uma série de equipamentos ali, sensores, cabos, né, ferro, etc. Isso tem que ser bem demonstrado e a aplicabilidade de todos esses materiais. Tá?
obras de instalações no laboratório, num galpão que vai ser utilizado dentro do projeto, eles são aceitos, tá? Desde que você coloque o objetivo dentro da meta, dentro da atividade que aquele projeto vai ser realizado. Tem que ter uma relação, tá? Despesa de diária de locomoção. Eu vou trabalhar com uma comunidade lá de Garapé-Miri, do Açaí. Então, coloque dentro do projeto as viagens que você vai fazer. Eu vou fazer uma viagem para uma convenção, um congresso, um curso que vai ser realizado lá no Paraná, em São Paulo, em Pernambuco. Faça a previsão de todas essas viagens. Passagens de diário, pega de passagem, do custo médio dessas passagens, tá? Apliquem lá no projeto, tá? Isso pode ser aceito, tá? E, finalmente, serviço de terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica. Alguém que vai trabalhar como pessoa física no projeto de maneira temporária. Lembra que pessoa física não pode trabalhar o projeto inteiro, tá? No máximo 3 meses, tá bom? Para evitar aquele problema, né, Felipe? De ele vir reclamar no futuro que era empregado da empresa, tá? E pessoas jurídicas são outras empresas que possam trabalhar no projeto, desenvolver parte do projeto, que não seja uma coisa executora, tá? E até também aquele a ICT, tá? E o detalhe, não pode ter prolabore, tá bom? E a equipe própria pode contemplar PJ, tá? Então, se a empresa tem pessoal contratado como pessoa jurídica, ela pode prestar serviço para o projeto, tá? Isso tudo vem um formulário onde você discrimina de forma bem detalhada quem é a pessoa, quem é o grau de instrução dela, quais atividades e metas que ela vai desenvolver, qual é o prazo, qual é o salário dela, quais são os encargos desse pessoal, tá? Isso tudo vem no formulário. Bem, daqui a pouco eu vou mostrar para você onde deve ser apresentada a proposta, tá? Então, os principais elementos que são importantíssimos, né? Dados cadastrais, dados básicos do proponente e co-executor, se houver, tá? Os dados institucionais, você já tem todo o formulário é eletrônico. Então, tem uma aba de dados cadastrais, tem uma aba de dados institucionais. E lá você tem um campo onde você tem um máximo de caracteres e um linkzinho de ajuda, onde você vai colocar o histórico, vai contar a história da empresa, qual é a experiência dela com projetos anteriores, qual é a estratégia da empresa, de acordo com o seu plano de negócio, e do co-executor, se houver também. Vai ter uma aba de projeto, onde você coloca o objetivo, coloca a linha temática, tem um resumo publicável, a descrição da inovação, parceria. Vocês vão dizer tudo isso. Vocês vão contar toda essa história, tá? E toda a análise que nós vamos realizar é de acordo com o que está descrito ali, tá bom? O cronograma físico, metas e atividades, equipe executora, os itens solicitados, que é a parte que vai ser financiado pela FINEP, não reembolsável, né? E uma outra aba da contrapartida, tá? Minha contrapartida é de 2%. Eu pego tudo que eu coloquei na subvenção e coloco 2% lá na aba de contrapartida? Não. Pode ser apenas um item ou itens que somem 2%. Não precisa colocar todo o relatório de itens solicitados, copiar e colar e fazer 2%, não. Pelo amor de Deus, tá bom? Façam 1 ou 2 itens que atendam, ou mais, né? Que atendam o critério mínimo de contrapartida. E o cronograma de desembolso, né? Quantas etapas vão ser desembolsadas. O cronograma de desembolso, ele acompanha o cronograma físico do projeto. Não é? É como construir uma casa, né, Felipe? Ninguém começa pelo teto, né? A gente vai fazer a fundação, aí você fez a fundação, aí você
comprova que você gastou lá notas fiscais, pagamento pessoal, e a gente libera a segunda parcela, tá? O ideal é que seja de 2, 3 parcelas, né? Não precisa fazer com muitas parcelas, não, tá? Olha, é importante enviar um vídeo. Esse vídeo tem que ter no máximo 10 minutos, apresentando as inovações propostas, a relevância do projeto para atendimento dos objetivos da chamada e capacidade técnica, filma a infraestrutura da empresa, filma a infraestrutura da cooperativa ou da ICT. Mostra para a gente que vocês têm capacidade técnica suficiente para atender o projeto. É só isso, tá? Só isso já atende. Documentos. Eu preciso do estatuto ou contrato social atualizado, arquivado no registro da junta ou no RCPJ, tá? E as demonstrações financeiras, balanço, demonstração do resultado, tá? Por que eu preciso apresentar estatuto, contrato social? Primeiro, para eu entender se o objetivo social da empresa é compatível com o projeto. Isso é um dos itens que nós vamos avaliar, tá? E as demonstrações financeiras? Eu tenho uma contrapartida de 2%. Meu faturamento é até 4.800.000. Como é que você vai comprovar isso? Você vai comprovar somente através da DRE. Então você me mande. Não se esqueça de assinar. Tem que ter assinatura nesses documentos, tá? Muito bem. Habilitação, a gente vai verificar a aderência, né? A adequação desse projeto, tá? Deixa eu pegar aqui o regulamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são os critérios de habilitação? Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui. Habilitação e mérito, tá? Eu vou falar aqui para vocês como é que funciona. Então, a habilitação é um processo bem rápido, tá? A gente faz em 1 hora, dependendo do arranjo, né? No mínimo 1 hora, no máximo aí umas 3 horas, dependendo do tipo de arranjo, que nós vamos analisar de maneira bem detalhada os documentos da empresa. O registro da junta comercial é até 31 de dezembro do ano anterior. Então, a gente vai lá na data do registro e a gente verifica se aquela empresa foi constituída em 2024. Tá? Ter efetuado atividade operacional nos últimos 12 meses, aí entra a DRE. Eu vou olhar lá na DRE se eu tenho alguma atividade operacional, pagamento pessoal, né, impostos, taxas, contribuições. Se tiver alguma atividade operacional, fantástico, atendeu ao critério. E o objeto social compatível, eu vou ver no contrato social. Né? O estatuto foi enviado, o contrato social foi enviado, balanço DRE foi enviado, perfeito. E valores. O valor solicitado, ele está entre 2 e 6 milhões, se for no arranjo com cooperativa. Está entre 2 e 10 milhões, se for no arranjo com ICT. Então, eu analiso direitinho e verifico se temos aí esses valores corretos. A contrapartida. Minha empresa fatura 150 mil ano. Opa, então ele pode entrar com 2%. Está correta a contrapartida? Perfeito, avança. O prazo de execução, no máximo de 36 meses. Está perfeito? Tá. A proposta está aderente ao objetivo da chamada e a linha temática? Perfeito. Cuidado para não fazer confusão, né? Verificar direitinho que tipo de equipamento e a que linha temática ele vai atender. É autopropulsado, né? É para pesca. Então, tem que ter uma aderência perfeita, tá? E as parcerias? Está bem detalhada. Eu vou fazer uma parceria com o ICT. Qual é a ICT? Tá? O que esse ICT vai fazer? Então, é importante. Tá? Olha, antigamente, Felipe, a gente fazia habilitação e se tivesse faltando algum documento, nós não habilitávamos a empresa e ela estava eliminada, não era isso?
Hoje é o seguinte, hoje, se estiver faltando estatuto, se o balanço não veio assinado, né, nós pedimos um esclarecimento. Tá? A gente pede que ele envie o documento. Tá? Então, a gente dá 10 dias para as empresas caminharem aí o que estiver faltando. Agora, tem alguns problemas que ocorrem que realmente não dá para solicitar esclarecimento. Se ele registrou a empresa esse ano, não é? Se ele não efetuou a atividade operacional, tá? Se o objeto social estiver incompatível, se o valor solicitado está abaixo ou acima do mínimo ou máximo, se a contrapartida não está no mínimo estabelecido, né? Então, não tem jeito, a gente vai fazer a inabilitação da empresa e ela pode, se tiver como corrigir, enviar novamente a proposta. Tá? E aí passou da habilitação, ela recebe um aviso que ela foi habilitada e para aguardar a análise de mérito. A análise de mérito ela não é tão simples, tá? Existem vários critérios. Tá? Então, esses critérios têm uma nota de 0 a 5 ou 0 a 3. O primeiro é a gente analisar a consistência da proposta, a metodologia, as metas físicas, as atividades e indicadores estão adequados com o projeto, tá? O orçamento, prazos estão ok, e a gente avalia se sim ou não. Tá? Se sim, a gente continua fazendo a nossa avaliação. A intensidade de inovação, ela recebe uma nota de 0 a 5, né? Como inovação radical, a gente dá uma nota 5. Tá? Se for incremental, a gente dá uma nota aí de 1 até a nota 3, né? Nota 4, dependendo da abrangência. Tá? E é muito importante isso. Tem que ter nota 3, no mínimo. Tá? No mínimo. Intensidade, abrangência, incerteza, no mínimo 3, e qualificação da equipe, no mínimo 2. A abrangência é uma abrangência mundial, é uma inovação tão forte que ela pode transpassar as fronteiras nacionais, ou é uma inovação regional? Né? Então, a gente precisa identificar qual é a abrangência dessa inovação. Sistema de mobilização, mobilização do sistema de inovação, a ICT, outros participantes da proposta, né? Mobilizam de maneira eficaz aí o sistema de inovação, também vai receber uma nota. Isso vai depender, logicamente, das competências da ICT e competência da empresa. Né? Grau de incerteza tecnológica, como eu já disse, né? A incerteza ela é importantíssima no projeto. Tá? A incerteza ela é a possibilidade de insucesso no desenvolvimento da solução, decorrente do processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação. Então, eu preciso entender qual é a incerteza do projeto. Né? O meu equipamento pode acontecer isso, pode dar uma quebra, pode haver uma ruptura, pode haver um mau funcionamento, pode haver uma pouca força, né? Ela pode não atender de maneira eficiente ao que se pretende. Na colheita, por exemplo, a taxa de colheita esperada não é suficiente. Então, tem que ter uma incerteza ou mais para que possamos enquadrar dentro da subvenção. Tá? A equipe tem que ser qualificada. E Calil, me permite só, desculpa a interrupção, mas é porque esse ponto ele é importante, esse grau de incerteza, porque aqui a gente tem bastante acadêmicos assistindo a live, e no geral a gente trabalha tentando eliminar as incertezas nos projetos que a gente escreve. Né? A gente diz, não, vai dar tudo certo, a nossa metodologia é essa e tal e tal. Mas aqui, para esse edital da FINEP, é importante que a gente descreva que existe uma possibilidade ali de que pode não dar certo, né? Porque esse é o que incentiva, de fato, o aporte de recursos em algo que você não tem certeza se vai conseguir atingir o objetivo, né?
Então, assim, você tem que, na submissão, na escrita, você tem que ponderar essas coisas. Você tem que vender o peixe, mas dizer que tem um risco tecnológico envolvido. Porque se você disser que não tem risco nenhum, aí não entra dentro desses critérios de elegibilidade para esse edital. Tá? É um pensamento diferente do que a gente costuma fazer na academia. Além disso, como você mencionou, Felipe, é importante identificar como nós vamos tentar mitigar o problema. Tá? Como pode ser mitigado isso? Qualificação da equipe. A equipe tem... Pô, estamos falando de equipamento, né, Felipe? Eu entendo, na minha concepção, um engenheiro mecânico tem que estar na equipe. Não é? Pelo menos algum engenheiro ligado ao equipamento. Tá? No mínimo. Composição de itens do dispêndio, ela recebe uma nota, não é eliminatório, mas assim, é a distribuição das despesas do projeto dentro daquilo que eu mencionei: pessoal, equipamento, pessoa jurídica, passagens diárias. Isso aí tem que ser bem distribuído. Tá? Não é gastar tudo com material de consumo e equipamento, ou a maior parte. Né? Pô, se é um projeto de desenvolvimento, se é um projeto de pesquisa, tem que ter pessoal, né? Quem faz pesquisa e desenvolvimento é pessoal, né? Então, esse equilíbrio na composição dos dispêndios é importantíssimo para você levar uma notinha a mais aí, quem sabe até um 5, e vai fazer a maior diferença. Não é eliminatório, mas vai fazer a maior diferença lá na frente, tá? E a trajetória da inovação da empresa. É importante que a empresa tenha já no passado. É obrigatório? Não, né? Mas dá um pontinho extra aí para a empresa dar um salto aí em relação às concorrentes, né? E a relevância da inovação dentro das prioridades do setor, tá? Impacto na estrutura de mercado, a internacionalização. Quando a gente fala de internacionalização, a gente está desenvolvendo aqui um produto que pode atender a nossa região amazônica, né? Pô, não é difícil. Colômbia, né? Venezuela está aqui do lado, Guiana, então, internacionalização. Pô. E as externalidades positivas no sentido social, no sentido econômico e no sentido ambiental. Então, você precisa demonstrar quais são as externalidades positivas do projeto. E a participação de instituições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste garante aí uns 2 pontinhos a mais aí, tá? É uma forma de nós equalizarmos, né, a concorrência, né? Já que o pessoal do Sul-Sudeste veio feroz aí, né? Então, essas notas serão somadas. Eu tenho o máximo aqui. Vou contar aqui 10, 15, 20, 25, com 6, 31, né, 36, 39, 42, 46, 47, 48 seria a nota máxima. Então, você tem que tirar aí 70%. Né? Então, deixa eu ver aqui a famosa calculadora. Qual é a nota que você precisa tirar? 33,6. 34, né? 34 pontos, no mínimo. E aí o mais legal, né? Antigamente você tinha que ranquear as empresas, né, Felipe? Melhores notas. Não, agora você fez 70%, já pode comemorar. Não comemora muito, não, porque ainda tem a parte documental, né? Certidão e tal. Mas já pode, no mínimo, fazer dar um risinho no canto da boca, já pode, tá bom? Quem sabe aí você tem a possibilidade de assinar o seu, né, termo de outorga, né, que é o contrato da subvenção. Bem, eu levei 40 minutos aí falando. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é muito importante eu mostrar, viu, Felipe? Aqui eu vou abrir uma janela aqui, tá? Vou compartilhar uma janela, que é a outra janela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, aqui no site da FINEP, vocês estão vendo aí?
Lá no início do site da FINEP, nós temos as chamadas públicas, né? Às vezes ele não ajuda muito. Aqui no meu computador está muito devagar, mas vocês vão procurar, ou vocês procuram aqui, ou vocês vão no link que eu coloquei lá. Então, não está abrindo, eu não estou. Está meio lerdo aqui, mas vocês vão achar essa página, que é Soluções Tecnológicas para Aumento da Produtividade da Agricultura Familiar, Aquicultura e Pesca Artesanal. Então, nessa página aqui, que é o final 739, aqui das chamadas públicas, você encontra o regulamento, tá? Eu já até abri aqui, ó. Tem todas as informações, né? Aqui você tem a elegibilidade, como eu falei, da junta comercial, etc, etc. Você tem aqui o recurso disponível, está informando lá, né? Característica da proposta, valor solicitado, os itens financiáveis, como eu já falei, obra, instalação de equipamento, material de consumo, itens não financiáveis, que é muito bom dar uma olhadinha, tá? Gente, é obrigatória a leitura do regulamento, tá? Do regulamento e do anexo 1, tá? Aqui tem a habilitação, um pouco daquilo que eu já falei, muito mais informação. E o anexo 1 ratificado, que é esse cara aqui, tá? Aqui a gente vai ter mais informações importantes, talvez até mais importantes, tá? Como por exemplo aqui, as linhas temáticas, como eu falei, né? O arranjo, como eu mencionei, o montante até 120 milhões, o valor solicitado, né? Depende do arranjo, como eu já mencionei, tá? A liberação de recursos são anuais, então muito cuidado com se você fizer um projeto de 36 meses, de 3 meses no máximo, né? Olha aqui, percentual máximo de contrapartida em relação ao valor total da proposta. Muito cuidado nisso aqui, Felipe, porque tem eliminado muitas empresas, tá? O meu projeto é de 2 milhões, contrapartida de 2%, 40 mil? Não. Não. Tá? É em cima do valor total, tá? Do projeto. Então, seria uma conta por dentro aí, né, Felipe? Uma conta por dentro, né? Seria uma conta aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa conta. Se você pede 2 milhões, é 40, mas se pede 3, é 60. Então, a partir do valor que se pede, né? Da proposta. É em cima do valor da proposta, tá? Então, ó, eu vou abrir, tá aparecendo aí não vai aparecer a calculadora, né? Então, a gente está vendo os editais ainda. Se você calcular, por exemplo, se você for 2%, pega 2 milhões e divide por 0,98. Aí você vai achar 2 milhões 40 mil 816,32. Ou seja, se você pegar 40.816 em cima de tudo, vai dar 2%. Não é? Então, não é 40 mil puro. Cuidado, faça uma conta por dentro. Tá? Faça uma conta por dentro. Por favor. Some a contrapartida mais a proposta e divida a contrapartida pelo valor todo da proposta. Tá? Muito cuidado, porque isso tem eliminado muita proposta em outras chamadas. Qualquer dúvida, me chama. Tá? Que tem aqui o prazo de execução de até 36 meses, no máximo, pontuação de 70%, e aqui tem, né, algumas informações importantes. Tá? E aqui também tem a informação dos resultados. Então, o último resultado aqui, Felipe, ó, foi no dia 16 de setembro. Tá? Então, nós temos os projetos aprovados, tá? Walker, piscina, hidráulicas, IAC Tractors, Alfig, tá? Então, pode perceber que são empresas, buscar empresas
do ramo de equipamento. Tá? Eu tenho projetos que estão inabilitados. Se você observar aqui, ó, por exemplo, a Falker, a Piscin, com certeza elas estão aqui embaixo. Ó, a Piscin 2 vezes aqui, ó, né? 2 vezes inabilitado, tá? Sanip. Então, elas mandaram a proposta de novo. Foram persistentes, né? Isso é importante, tá? Uma empresa pode ganhar de cara? Pode. Não tem. Se for uma proposta bem estruturada, atendendo aos objetivos da tomada, atendendo aos critérios de avaliação, com certeza ela pode ter uma possibilidade muito grande de ser contemplada, tá? Mas o que vem acontecendo realmente é um processo contínuo de aprendizagem, de montar um projeto, de mitigar os problemas, tá? Que estão apontados pelos analistas. Então, o analista, pessoal, não é da FINEP, tá? Não é da FINEP. Os analistas são contratados pela FINEP, tá? Para analisar os projetos. Geralmente é um cara da área, um cara que entende o que está acontecendo, tá? Então, é isso aí. Isso aí é o que temos. As informações estão disponíveis. Até a apresentação que eu fiz agora também está lá. Tá? E também um link, né, do YouTube, da apresentação feita pelo nosso superintendente. Foi realizado no mês passado. Tá? Então é isso aí. Alguma dúvida aí, Felipe? Vamos abrir aí para a galera, a gente conversar, com alguma dúvida ainda, e eu tentar responder. Com certeza, Calil, obrigado mais uma vez pela apresentação, destacar aí a presença do Rodrigo, né, o nosso gerente da FINEP aqui no Norte. Obrigado, Rodrigo. Colegas, vamos abrir para perguntas. Aí tem um botãozinho embaixo aqui da mãozinha levantada, mas também se quiser fazer no chat eu leio, tá? Só para, antes do pessoal ir se ajeitando aí, pessoal, isso é uma oportunidade muito interessante que a FINEP tem, esses editais, né? Percebo que a ICT é interessante que ela esteja no arranjo, apesar de ser o edital que quem submete é a empresa, mas a ICT é interessante de estar presente. A ICT consegue receber valores entre 5% e 45%. Então, dá para você equipar laboratório, fazer obras, né, conseguir recursos para estudantes, participação em congresso, né? Então, e é uma maneira diferente de participar de editais, né? Que aí você tem fluxo contínuo, você tem um vai e volta da submissão, né? Para deixá-la cada vez melhor para o trabalho. Então, é uma oportunidade muito interessante que a gente deve olhar com bons olhos, né? Para participar desses processos. Tá? Acho que é muito interessante. Professora Kátia Almura. Oi, bom dia, pessoal. Eu estou com uma dúvida em relação à participação da ICT. Queria saber se somente empresas que têm faturamento mínimo de 4 milhões e alguma coisa que pode fazer essa combinação ICT e empresa ou não. Empresas que têm faturamento menor, elas podem também fazer essa parceria com a ICT. Conforme o regulamento, somente empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões e 800 por ano, tá, professora? Somente as empresas de pequeno porte para cima, né? Entendi, tá bom, obrigada. Mas isso é uma determinação do regulamento, tá? Tá bom? Certo. Mas, Calil, assim, pelo menos olhando aqui o anexo, o arranjo simples, ele fala que é desejável a colaboração com o ICT. Esse arranjo simples é o que é menor que 4,8 milhões, né? O arranjo simples é com a cooperativa, né? Aí, nesse caso, entra empresa de qualquer tamanho e porte. Tá? Não tem problema. Tá? Mas nesse arranjo simples, a ICT ela consegue participar junto também? Com uma empresa com faturamento menor, colocando a cooperativa junto também nesse sentido, é isso que eu estou falando. Deixa eu fazer o seguinte, Calil, eu vou só compartilhar aqui o anexo para a gente tirar essa dúvida, que eu acho que a gente consegue... Tá? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. É o anexo 1? Isso.
Aqui o anexo 1, né? Vocês estão vendo aí, né? Aham. Não, Tá, aí. não sei, eu não estou vamos- vendo. Será que sou só eu? Perfeito, Tá vendo? perfeito. Estou vendo ali. É desejável, não é obrigatório, mas é desejável a colaboração com o ICT. Perfeito. Obrigado, viu, Felipe? Muito bom. Então, nesse caso pode, né? Essas empresas aqui de micro e pequeno pode, é desejável, né? Pode ter. É desejável, exato. Não é obrigatório, não vai eliminar a empresa por causa disso. Mas, por outro lado, uma participação de uma ICT nesse tipo de arranjo com a cooperativa também, ou associação de produtor, garante aí uma melhor pontuação no critério de avaliação de mérito, né? Essa questão aí, né, de arranjo, né? Ficaria fantástico. Ficaria um arranjo top, né? Uma ICT. Também aquela questão do contrato, porque aí fala, né, que o pagamento da ICT seria previsto com o pagamento de terceiros, né, serviço de terceiros. Também vai aquele mesmo regramento de até 3 meses? Não. Serviço de terceiros, pessoa jurídica, a ICT ela pode participar o projeto inteiro, ou em determinadas atividades e metas em que ela participa. Se ela vai fazer testes e ensaios, ela vai fazer consultoria para desenvolvimento, pesquisa. Então, não tem problema nenhum. PJ, ela pode pegar o prazo que for determinante que o projeto demanda, tá? Pessoa física que não, tá? A pessoa jurídica, ela emite uma nota fiscal. A UFPA, ela não tem nota fiscal, ela emite uma fatura, né? Então, não tem problema não, tá? Cuidado, a pessoa física que é no máximo 3 meses, tá bom? E aí, uma outra dúvida é se o valor que ele iria pagar, vamos supor, para a ICT, a empresa, ela pode entrar também nesses 2% de contrapartida, se ele quiser fazer essa opção no orçamento dele? Pode, se ela colocar lá outros serviços terceiros de pessoa jurídica, lá, meta, atividade, e, por exemplo, testes, né? Aí ela coloca lá um valor, de, sei lá, 200 mil, e ela quiser colocar a mesma atividade lá na contrapartida, dentro acima do limite mínimo, não tem problema não, tá? Mas a contrapartida ela atende se você se a soma dos itens, né, ser superior à contrapartida mínima, já basta, tá? Mas pode ser na contrapartida sim, não tem problema não, tá? Todos os elementos de despesa que atendem aos itens solicitados são os mesmos da contrapartida. Então, você distribui ali de acordo com o projeto. Tá bom? Tudo bem, professora? Certo, obrigada. A Kátia é da onde? Doutora Kátia? Caixa da terapia ocupacional, mas ela está conosco na superintendência agora. Maravilha. Obrigado, professora. Obrigado, Kátia. Josivan? Olá, bom dia, Felipe. Bom dia, Calil. Tudo bom? Consegue me ouvir? Sim, estamos bem. Claro. Tá. Justamente o que a Kátia mencionou é nesse sentido. Num caso, um exemplo, tendo uma empresa júnior mais uma associação, eu consigo encaixar entre a empresa júnior da universidade mais uma associação de produtores? Empresa júnior? Isso. Não encaixa, eu né? Acho que a empresa júnior está constituída como sociedade limitada? Sim. Sim, já tem uns anos de maturidade. O problema todo é verificar o atendimento. Eu não sei se tem aqui uma questão aqui da capacidade financeira. Tem? Pois é, isso que eu queria, isso que é a minha dúvida, né? Porque nesse caso teria um aporte, digamos, se
usando o mesmo exemplo, 4 milhões, né? Então teria um aporte aí de 48 mil, mais ou menos, ia precisar, né? Que é os 2%. 2 milhões? Ah, tá, tem sim. Eu vou falar aqui rapidinho. Viu, Felipe? Eu vou falar porque isso aqui tem sido um critério que... Coloca aí para compartilhar. Aí, uma empresa júnior pode participar se ela atender a todos os critérios, inclusive o critério de capacidade financeira, que é o seguinte, ó, o patrimônio líquido tem que estar positivo. Então, você tem que ter balanço, tem que ter DRE. E lá no balanço, você mostra se... É o regulamento ou o anexo, Calil? Regulamento 7.1. Isso é muito importante, e isso tem até eliminado, Felipe, empresas que não têm uma... É necessário avaliar a capacidade financeira que a empresa possa trabalhar com recursos. Para trabalhar com 2 milhões, entendeu? Ela tem que mostrar que sabe trabalhar com 2 milhões. Né? Então, olha, primeiro, é o item 7.1.7. Tem que ter o patrimônio líquido positivo. Tá? Então, a empresa júnior tem balanço, tem patrimônio líquido positivo? Beleza. B, tem o resultado operacional. Tá? O resultado operacional é o resultado da empresa, é a receita operacional, tirando todas as despesas operacionais. Tá? Então, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Você pegar a receita menos as despesas operacionais, se ela for negativa, se esse resultado for negativo, aí a gente vai avaliar se a empresa tem dívida. Tá? Então, se essa dívida for maior que 30% de todo o ativo, essa contrapartida não pode exceder 50% do ativo. Tá? O resultado positivo operacional, receita menos despesas operacionais é positivo. Ou seja, ainda tem um lucro aí nessa história. Então, a contrapartida não pode ultrapassar 20% desse resultado operacional. Tá? Então, caso o resultado operacional seja positivo e a contrapartida exceder, né, 20%, o endividamento oneroso, aí entra aquela regra do endividamento. Tá? Então, a empresa precisa acumular essas avaliações. Tá? Então, você precisa avaliar a sua contrapartida. Precisa avaliar, dependendo de cada caso. Tá? Então, como empresa júnior, às vezes não tem nem faturamento, né? E aí, se você tem um contrato ainda, já tem um contrato social, você precisa ter um ativo. Você não pode estar muito endividado e precisa ter um ativo que suporte a contrapartida. Tá? É mais ou menos assim. Não há nada que impeça, tá? Mas precisa atender aos critérios de habilitação. Tá bom? Ok, Galil, obrigado. Obrigado, Josivan. Mais alguém, pessoal? Tem sido um critério eliminatório mesmo, tá? A empresa com um ativo muito baixo. Às vezes as pessoas fazem um registro da empresa, né, Felipe? Aí coloca lá um patrimônio líquido lá de 10 mil, de 20 mil. Né? Então, poxa, quando for registrar, outra coisa, a empresa recebeu lá aporte, né, investimento, isso tudo é bom registrar. Isso aumenta, de certa forma, a estrutura da empresa, melhora a estrutura dela para ela poder captar recursos de subvenção. Tá? Boa. Tudo bem? Tudo certo. O nosso colega Carlos Max, da Superintendência também. Manda ver, Max. Bom dia, Calil. A minha dúvida é com relação à questão fiscal, se ela vai prevalecer ou não
nesses projetos do MEP, ou seja, a empresa tem que ter certidões, imposto de renda, receita, essas coisas, ou como as normas para marco da inovação, né, normalmente não olha essas questões. Vai prevalecer ou não nessa questão do FINEP? Está falando da parte de certidões, é isso? Sim, sim. É porque, às vezes, eu já trabalhei em banco, essa é uma questão fundamental, não está no CADIM, não está no Serasa, essas coisas, certidão de trabalho, essas coisas enfim, essas certidões que são comuns de exigir para financiamento. Não, no regulamento está bem claro isso, mas isso aí, quem falou? O Carlos, né? Carlos, isso aí é só cobrado na fase de contratação. Na habilitação e mérito, não se olha a parte de irregularidade fiscal, não, tá? Isso vai se olhar lá na frente quando a gente for contratar. Aí sim, a empresa tem que apresentar uma série de documentos de certidão, tá? Geralmente, Carlos, a gente chegar nessa configuração que a gente está no regulamento, tá? Eu não queria enumerar aqui não, mas está no regulamento, se vocês quiserem dar uma olhada, já é uma questão assim consolidada de anos e anos de fiscalização da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, tá? Alguns itens são itens históricos que a gente já usa há muito tempo e outros itens foram colocados ali por força de determinação judicial ou de acórdão do Tribunal de Contas da União, tá? É extensivo? É extensivo, tá? Mas é obrigatório, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado, Max. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat se alguém botou algo no chat. Só rapidinho fazer um comentário. Eu tenho que Moira, confessar que eu tenho que confessar que eu não esmiucei bem o edital, mas eu estou vendo aqui como dificuldade o tamanho da empresa, né? A contrapartida da empresa, porque aqui na nossa área de atuação, aqui que seria a área de pesca, aquicultura, né? É meio difícil com os empresários, né? E um ramo nosso que é muito ativo é a aquicultura, e as empresas em geral aqui na região são empresas novas. Então, eles não têm um capital grande, né? Não sei se elas se encaixariam. Outra área que a gente atua também bastante na área ambiental, as cooperativas são pequenas, também acho que, enfim, vamos ver, né? Mas acredito que o nosso gargalo aqui vai ser a parte das empresas terem o capital e terem tamanho suficiente, né? Eu entendo isso, mas você tem que entender também, Moira, que as empresas objetos dessa chamada, se você observar, não é aquela empresa de agricultura familiar, aquela pequena empresa, não. São empresas de engenharia. Eu entendo isso. Então, porque nós não temos na região. vai ter que buscar lá, vai ter que buscar onde tem, né? Talvez assim, o pessoal da pesca, da agricultura, nós temos diversos estaleiros, né? Lá em Manaus, aqui em Belém também, nós temos aqui na Icoraci, nós temos estaleiros aqui. A empresa vai ter que fazer uma reunião, mostrar a necessidade, né? Uma ideia, mais ou menos, né? De como ele quer aquela nova embarcação, como ela quer aquele novo equipamento, e a empresa comprar a ideia. Se a empresa vê que tem recursos não reembolsáveis, geralmente isso interessa, né? E aí automaticamente você cria uma cultura, né, de inovação, né? Automaticamente. Você mostrando à empresa que ela pode desenvolver um projeto de acordo com a minha necessidade, aí nós estamos customizando a operação, né? Aí você cria uma cultura de inovação naquela empresa. A empresa, de repente, nunca fez projeto de pesquisa e desenvolvimento e começa a fazer. Isso é muito importante. Isso é o mais importante de tudo, né? E aquele equipamento, aquele protótipo, ele fica na comunidade, tá? Ele fica na comunidade, vai atender os objetivos aí da comunidade, tá bom?
É. Tá bom, Felipe? Vamos Tá ver. congelado ou tá pensando? Não, eu tô pensando. Estou pensando aqui na fala da Moira. Eu acho que a gente precisa fazer uma prospecção com alguns possíveis candidatos, né, a trabalhar nesse edital, porque eu vi ali que no arranjo simples as empresas elas têm que ter, não é no mínimo, né, no máximo 4,8 milhões de faturamento, né? Então fica para empresas de qualquer tamanho. Aí a gente precisa. Oi? E a cooperativa também, né? A cooperativa buscar, né? Pô, a empresa cooperativa que trabalha com açaí, trabalha com frutas, trabalha com cupuaçu, que trabalha com peixe, né? Ela, às vezes, você tem aquele equipamento ali, mas aquele equipamento, às vezes, não atende. Não é isso? Aí ele pensa assim, poxa, de repente, se eu fizesse dessa forma e não daquela forma, aí ele vai lá, busca o empresário lá que faz o equipamento, ou o empresário que queira modificar aquele equipamento, e você tem aí um projeto. Né? Sim, mas acho que a gente vai precisar fazer um diálogo com alguns possíveis candidatos, né, para tentar sensibilizá-los para essa questão, né, porque é isso, é um subsídio não reembolsável, né, então é um dinheiro que vai direto para a pesquisa, que a empresa vai dar uma contrapartida bem menor, né, a gente precisa trabalhar isso. É uma questão de mentalidade empresarial, né? Que a gente ainda está desenvolvendo aqui, pelo menos aqui na região. Mas, enfim, vamos buscar. Ótimo, Moira, obrigado. Pessoal, mais alguém? Eu queria só mais uma dúvidazinha rápida. Você mencionou a questão... Obrigado, professor. Você mencionou a questão daquele equipamento que coleta cacho de açaí, por exemplo, né, uma inovação. Mas, nesse caso, isso seria uma proposta com certo risco, simplesmente adquirir o equipamento, por exemplo, essas questões. A gente já coloca a dificuldade na região de ter empresas estruturadas com esse tipo de volume de faturamento e tudo mais, e ainda eu tenho que ter um projeto que tem um certo risco também, né, para poder ser financiado, no caso. A simples aquisição de um equipamento desse tipo já traduz esses aspectos aí, por exemplo, eu tenho uma questão de embarcação, por exemplo, só adquirir um equipamento satisfaz essa condição ou não? Calil, você está mudo aí. Eu tive uma conversa há pouco tempo sobre uma empresa dessa, que fabrica o coletador de açaí. Então fica muito claro isso. Olha, eu falei com ele. O equipamento, como ele já está comercializando, ele não é objeto de subvenção. Se ele quiser escalar a produção dele, né, fazer uma linha de produção, já que é um produto inovador, ele vai buscar um crédito, financiamento reembolsável. Tá? Agora, é muito importante a sua pergunta. Agora, se ele aprimorar o produto, tá? Ele aprimorar, por exemplo, uma melhor eficiência, melhorar a eficiência na colheita, não é? Melhorar, por exemplo, como eu comentei com ele, esse negócio, se ele se soltar e cair, ele quebra. E se a gente melhorar a durabilidade do equipamento? E se a gente melhorar a questão do consumo de energia e torná-lo ele mais econômico, não é? Ou aprimorá-lo de forma a mudar a engenharia dele de alguma forma. A pinça, como ele prende, né? Então, da forma que está, não é objeto. Está claro isso, Felipe? Tá, né? Agora, se ele quiser aprimorar, já aconteceu de ter equipamentos que entraram na subvenção econômica porque foi feito um aprimoramento. Colocou lá esse equipamento que eu lembro, era um robô que ele foi aprimorado porque foi colocado novos sensores, GPS, né? Então, não é o caso da colheitadeira, mas
são situações que você configura como aprimoramento. Então, dependendo do aprimoramento, do grau da incerteza dele, ele entra, sim, na chamada. Tá? Mas muito cuidado, se já tiver ponto de mercado ou não. Tá claro? Ok, então, obrigado. Nada. Certo, pessoal? Mais alguém? A gente já ir finalizando por aqui. Acho que é isso, Calil. Mais uma vez, obrigado, tá, por apresentar esse edital para os nossos colegas. A gente vai trabalhar aqui com quem tiver, viu, gente, prospecções aí, tiver algumas empresas em mente que queira abordar, que queira conversar, pode buscar a superintendência. A gente está aí com a professora Kátia, né, que fez as primeiras perguntas, está destacada para fazer essa parte de prospecção, né, essa aproximação maior com as empresas e com os grupos de pesquisa, para ver se a gente consegue dar alguns direcionamentos, dar encaminhamentos e torcendo muito para submissões exitosas aqui, tanto para a empresa quanto para a universidade. Tá? A gente fica à disposição na Superintendência de Inovação. Agradecer, Calil, agradecer o Rodrigo, os colegas da FINEP, sempre bom ter vocês por perto aqui para a gente tratar essas questões da inovação. E boa semana para todos nós. A gente quer captar projeto, tá bom, gente? Contem com a gente também. Se vocês acharem a empresa, se quiser nos chamar para uma reunião, estamos disponíveis, tá? Para a gente mostrar para a empresa. Porque às vezes a empresa, até legal, que às vezes a empresa pode até não ser elegível nesse instrumento, mas pode ser em outro. Né? Pode ter outra coisa que possa ajudar. Tá? Então é isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, Felipe, mais uma vez. E conte comigo sempre, tá bom? Abraço.